Hoje o dia começou calmo novamente. São cerca de 9 horas da manhã e está tudo como nos outros dias. Nenhum trabalho, nenhum cliente. Realmente está totalmente tedioso. Isso é desanimador. Nada acontece. Eu realmente queria que algo de espetacular acontecesse. Algum caso novo para me resolver, qualquer coisa para mim poder ocupar meu tempo. Não aguento mais ficar na minha casa. É que não tem nada para fazer. Apenas o Arthur está ocupado com uma papelada dos últimos casos. Mas são arquivos antigos. Ele só está organizando tudo. Olha que interessante. Pelo jeito os deuses ouviram o meu pedido. Há pouco Sebastian veio me trazer o jornal e eu vi um anúncio deveras interessante. Pelo jeito, uma pequena garotinha de uma família nobre acabou morrendo de uma forma misteriosa e violenta. E curiosamente a família está procurando um detetive particular. Isso até parece uma emboscada. Mas que seja, eu preciso fazer alguma coisa para passar o tempo. Acredito que vai ser um bom desafio para mim. Agora estou à frente da casa da família. Mas nada estranho. É apenas um bairro relativamente normal na frente da Catedral de Notre Dame. Eu realmente estou sem palavras. O que aconteceu comigo eu não posso descrever com simples letras, palavras, frases. O dia hoje, realmente, eu vi a maior insanidade de toda a minha vida. Vou tentar contar o que eu presenciei, mas creio que será totalmente impossível expressar isso com meras frases. Pois desse dia, eu creio que mudei minha mentalidade. Após chegar na casa da família, qual era o nome deles mesmo? Era droga. Eu estou com sérios problemas de memória. Tudo que aconteceu me vem como flechas. É como se tudo estivesse confuso. Estou me esquecendo de coisas básicas. Isso é terrível, mas não importa. O que quero dizer é... estava tudo aparentemente normal. Quando cheguei, logo conversei com a senhorita Madeleine, a mãe da pobre criança. Ela logo me contou um pouco sobre o que havia ocorrido. A jovem garota que morreu tinha 6 anos de idade. Seu nome era Ana. Segundo as informações, ela morreu de uma forma muito abrupta. Foi deslacerada e certamente obliterada, pelo que deu pra entender. Ninguém na casa conseguiu expressar exatamente. Mas até esse ponto estava indo tudo normal. O estranho começou quando eu fui até a cena do crime, o quarto da garota. O relatório da polícia dizia que os principais suspeitos eram os próprios pais da garota, porque foi um assassinato misterioso. Tanto a mãe da criança quanto os empregados da casa falaram quase a mesma coisa. Os pais tinham ido jantar e a garota acabou ficando em casa junto com os empregados. Eram 3 empregados no total. Margaret, a governanta da casa, Albert, uma espécie de faz-tudo, e Maria, a faxineira. Estava tudo normal, como sempre, até que a criança se trancou no quarto. Ela não queria sair de jeito nenhum. Começou a quebrar as coisas. E quando os pais chegaram, eles ficaram desesperados. Tentaram arrombar a porta, mas parecia que estava impedida, como se fosse uma barricada do outro lado. Até que tudo ficou no pleno silêncio e a polícia chegou após alguns minutos. Quando eles abriram, a criança já estava morta. É claro, ouvindo esses depoimentos, qualquer um pensaria que foi alguém da casa. Afinal de contas, é mais fácil. Segundo todos eles, a casa estava completamente trancada. Eles não tinham recebido visitas
Então, eu fiz algumas perguntas quase que mais intuitivas, mas sinceramente creio que nenhum deles seja culpado. O que me levou à segunda hipótese. Alguém entrou na casa. Analisando o quarto da garota, as únicas entradas e saídas, além da porta, eram as janelas. Elas estavam quebradas, mas parece que foram quebradas de dentro para fora, e todas estavam trancadas. Fora isso, tinham as entradas de ar, mas eram muito pequenas. Apenas um rato poderia passar. Todos descreviam a garota como sendo feliz, alegre, o que praticamente descarta a possibilidade de suicídio. Mas é claro que tudo pode ter outro lado. Realmente, aquele quarto era cabuloso, sinistro. A garota era feliz demais. Isso me incomoda. Eu não gosto de crianças. Ela tinha um apreço anormal por rosas. Realmente é uma coisa que eu considero estranha. O que mais me chamou a atenção é que a única coisa que estava intacta no quarto era uma mesa, onde tinha vários desenhos sobre ela. Revirando todo o quarto, o que eu achei foi, debaixo da mesa, um símbolo, como se fosse uma marca de um olho contornado por um círculo mal feito e uma estrela. É como se algo quente tivesse sido prensado contra a mesa. Eu não consigo explicar. Outra coisa também é que no quarto havia uma única pegada. Uma pegada de algo que parecia ser que foi prensado contra as tábuas do assoalho. Fora isso, não tinha nada demais. Pelo menos era o que eu pensava. Debaixo da cama, encontrei uma velha caixa de sapatos, como se fosse um presente. Abrindo, eu encontrei algumas flores murchas e uma boneca, aparentemente normal. Peguei aquilo, coloquei na minha bolsa. Afinal de contas, tecnicamente não está em um local comum. Talvez eu estivesse ficando louco, mas a conclusão que eu cheguei é: essa criança deve ter sido morta por formas externas e indiretas. Gás alucinógeno era o que eu acreditava, com todas as minhas forças. Entrevistando o pai da criança, eu não obtive nenhuma informação relevante. Apenas ele afirmou que a criança era feliz e doce. Porém, após alguns minutos de conversa, ele recebeu uma ligação misteriosa. Notei que o homem ficou chocado, paralisado, só respondia sim. Parecia que estava sendo ameaçado pelo telefone. Logo eu pensei que isso poderia ser uma ameaça. Então, quando ele saiu com a desculpa que tinha algo pegando fogo, eu fui atrás dele. É claro que, por culpa de eu ser um mão de vaca, e isso eu realmente admito com muito peso em minha consciência, o meu velho carro não conseguiu competir com o modelo mais moderno que o homem tinha. E Eduardo, um velho amigo meu, ele foi até o banco, como havia falado, porém nem entrou, passou direto e foi até um carro preto. Pelo que me aparenta, é como quase se ele tivesse sido sequestrado. Puxaram ele abruptamente para dentro do carro e este saiu em alta velocidade. Era um modelo bem moderno, totalmente preto. Não consegui ver direito a placa. Só consegui anotar 3 dígitos dela. A18. Eu pedi para o meu assistente, Arthur, pesquisar sobre isto. Espero que ele consiga alguma coisa. Realmente é um dia de azar pra mim. O meu carro foi estragar. Ele realmente superaqueceu o motor. Que droga. Eu realmente preciso parar de ser mão de vaca. Chamei Arthur para cuidar da situação e resolvi ir a pé até a mansão da família, cujo o nome eu ainda não lembro. Chegando lá, eu me deparei com um padre parado na frente da mansão. Realmente um padre muito estranho. Não consigo definir, mas não parecia um padre. Seu nome era Van Gogh, Dom Van Gogh. Aparentemente um homem muito sério e pragmático, porém um tanto quanto irritante. As suas primeiras palavras foram de uma provocação contra mim. Eu odeio esse tipo de gente, realmente é um tipo de pessoa que me dá nojo. Continuando, ele subiu as escadas e eu o segui. Ele foi até o quarto da garota. Eu não entendi o porquê. Ele logo notou a minha presença, claro, e pediu
que eu presenciasse o que ele ia fazer. Logo eu estranhei, mas concordei com a situação. Ele pediu que trancássemos as janelas e a porta. Eu estranhei e notei que o padre não estava armado, porém não é uma situação muito comum. Eu realmente estava esperando que ele tentasse me matar ou fazer alguma coisa cabulosa. Infelizmente, era algo muito pior. Foi descobrir que aquilo não era um padre, mas sim um exorcista. Ele logo pegou um tabuleiro. Eu já tinha visto aquilo em algum lugar, mas eu nem sei direito o que é. Ele estava com vários apetrechos que eu nem sei para que serve dentro daquela maleta. Logo, ele passou algumas instruções básicas e começou uma espécie de sessão para conversar com alguma entidade. Eu sempre fui um tanto quanto cético. Definitivamente, o fato de eu ter estudado sobre misticismo enquanto estava no hospital fez eu mudar a minha opinião sobre algumas coisas. E essa seria a oportunidade de eu tirar a prova sobre o misterioso mundo do sobrenatural. Até já era esperado o que aconteceu. Realmente, o tabuleiro começava a se mexer, respondendo perguntas simples que o padre fazia. As perguntas foram direto ao ponto, e as respostas foram intrigantes e um tanto quanto amedrontadoras. Ao se referir ao nome do espírito, ele se identificou como Faraó Negro, um tanto presunçoso, eu diria. Aquele espírito, aquela existência ali naquele local, disse que tinha matado a garota esmagada. Eu não vi o corpo para afirmar isso, mas realmente foi um tanto quanto nojento e grotesco. As respostas daquele ser sobrenatural realmente eram respostas sem nexo, palavras desencontradas. Realmente eu não sei o que dizer. Então o padre perguntou para aquela existência o que ela queria na casa. E ele logo respondeu: 7 almas. 7 almas. 7 pecados capitais. Provavelmente uma referência. Logo de cara fiquei espantado. Contando com a garota que havia falecido, na casa havia apenas 6 pessoas. Então logo pensei que poderia ser o 7º alvo. Realmente fiquei pasmo com a possibilidade disto acontecer. Apesar de não ser temente à morte, realmente, quando a morte está diante dos seus olhos, ela é algo aterrorizante. O padre me disse para fazer algumas perguntas, se eu quisesse. Eu logo vi uma boa oportunidade, tentei perguntar algumas coisas específicas. Se por acaso aquela criatura saberia me dizer a placa do carro, a terminação de A18, mas foi inútil, não sabia de nada. Posso concluir então que talvez esse espírito maligno e o carro que sequestrou o Edward não tinham nenhuma ligação direta. Ou esse espírito está escondendo algo, é claro. Também temos a possibilidade dele ser estúpido. Tudo ficou estranho quando o padre disse que o espírito poderia se manifestar. Realmente foi algo cabuloso. Uma caixa de música atrás de mim abriu e começou a tocar. Aquela música infernal começou a ecoar nos meus ouvidos. Então o padre me deu permissão para levantar e fechar a caixinha de música. Tentei tirar a caixa de cima da mesa. Também é como se estivesse grudada. Não saía de jeito nenhum. Retornando para a mesa, eu comecei a escutar sussurros. Logo pensei que estava ficando esquizofrênico, o que não é de se duvidar. Realmente eu escuto vozes. Todo o meu ser congelou quando eu senti uma presença atrás de mim. O padre também ficou paralisado, olhando para algo atrás de mim. Se preparei para ver algo terrível, para perder totalmente minha sanidade. Eu realmente esperava que não fosse o que eu estava imaginando. Quando eu se virei, era a imagem terrível de uma sombra. Essa sombra logo desapareceu. O padre toda hora falava para mim se acalmar, dizendo que o mal não podia nos atingir. É claro que eu não acreditava muito nisso. O perigo parecia que estava na nossa frente. Misticismo realmente é algo inexplicável para um humano. Durante toda essa sessão, eu senti como se a minha mala estivesse sendo puxada. Durante algumas perguntas, aquela presença disse que queria
a boneca. Então o padre me orientou a segurar firme a minha mala. Eu me espantei quando senti um puxão muito forte na mala, e quando olhei para o lado, ela estava rasgada, como se fossem garras de uma besta puxando a mala para as sombras. Felizmente consegui segurar firme, mas aquilo era aterrorizante demais para mim. Por fim, depois de toda essa bizarrice, o padre disse que ia fazer a última pergunta para o espírito. Perguntou qual era o nome da criatura. Logo, o triângulo no meio do tabuleiro foi para as letras N, Y, A. E depois começou a ir tão rápido sobre as letras que ficava impossível saber o que estava marcando, até que aquele triângulo voou para fora do tabuleiro. O padre olhou para mim com a cara de espanto e disse que não tinha o que fazer ali e ele estava de saída. Também pediu para mim que eu entregasse a boneca para ele, e assim fiz. Não queria problemas para o meu lado. Eu já estava prestes a desistir desse caso e voltar para a minha vida tranquila e pacata no escritório. Para mim isso era estranho demais, era demais para um dia só. Quando saí pela porta do quarto, tudo ficou escuro. É como se eu estivesse num mundo paralelo distorcido do local onde estava. Aos pés da escada, eu vi a imagem da garota que havia morrido. Ela estava de costas cantando uma canção de ninar em francês. Era um som horrível de se escutar, aquela melodia dos infernos. Quando ela se virou para mim, os seus olhos estavam esbugalhados, contornados com uma aura preta. Realmente, sua boca estava sorridente, seus dentes pareciam presas de um cão. Ela deu 3 passos na minha direção, subindo as escadas, e então desapareceu. No mesmo momento, atrás de mim senti uma presença misteriosa. Algo maléfico, algo muito pesado, tenso. Quando me viro, eu vejo a imagem de Jesus. Apesar de ser agnóstico, eu fui educado nos princípios da Igreja Católica. Então eu sou um conhecedor tanto da Bíblia quanto de alguns outros afluentes. Aquela presença que imitava Jesus começou a falar comigo como se fosse o próprio. Ele me apontou a Bíblia. Eu andei em direção àquele livro. Quando eu abri, ficou claro que aquela presença na minha frente não era Jesus. Ele começou a se afastar. Segurei a Bíblia e comecei a andar lentamente na direção daquele anticristo. Ele começou a queimar quando me aproximava com a Bíblia aberta. Nesse momento, enquanto aquela imagem queimava, algo veio aos meus ouvidos. Eu escutei uma voz misteriosa. Ele disse que um dos nomes dele era Homem Branco. Toda a minha mente ficou perturbada naquele momento. Nem sei dizer se realmente era isso que ele falou. Pelo menos é o que eu me lembro. Ele disse que ia me perseguir. Tocou em um medo do meu subconsciente que eu tenho há muito tempo. Ele citou que eu tinha medo de fogo e disse que ia me queimar junto com todo o resto da casa. Eu não liguei para essas palavras, pensei que era apenas uma ameaça em vão. Quando a minha mente voltou ao meu corpo, diante de mim eu só vi o padre me olhando em choque. Eu também não sabia o que fazer, então simplesmente olhei para o padre e comecei a falar o que me vinha na cabeça. Eu tentei expressar em palavras o que tinha acabado de ver, mas isso foi apenas para o padre se sentir mais aterrorizado ainda. Ele disse que não tinha o que fazer naquela casa e que era melhor eu me afastar para o meu próprio bem. Quando nós estávamos descendo as escadas para ir embora, nós sentimos um cheiro de enxofre e fumaça. O andar de baixo estava pegando fogo. A empregada passou correndo, pegando fogo e se atirou pela janela. É uma cena desconfortável para a maior parte das pessoas. Mas naquele momento eu só pensei em sair o mais rápido possível. Corri em direção à porta principal, estava trancada. Não pensei 2 vezes. Saquei o meu revólver e atirei na maçaneta. Arrombei a porta e eu e o padre conseguimos sair ilesos. Quando estávamos correndo pelo jardim, as vinhas começaram a se enrolar nos nossos pés. Eu rapidamente saquei a minha faca e tentei cortar, mas elas eram tão duras quanto um arame. Felizmente, o padre conseguiu cortar as vinhas que me amarravam e nós 2 conseguimos chegar até a calçada.
É uma experiência pavorosa. E nós fiquemos observando a casa queimar e cair aos pedaços. Não vou dizer que a cena era espetacular, mas realmente foi o que me passou na cabeça na hora. Devo dizer que eu tenho certas propensões a ser um sociopata.